Pessoal, antes de começar, só para avisar que essa é a parte 4. Caso ainda não tenha visto a parte anterior, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Após invadir o local de forma imprudente, Segui reflete sobre as consequências e chega a uma conclusão importante. Ele compara sua tentativa a bater em uma pedra com um ovo, percebendo quão frágil estava diante de seus adversários. Contudo, ele também reconhece uma vantagem, pois possui um suprimento ilimitado de ovos, simbolizando sua capacidade de ressurgir repetidas vezes. Apesar disso, ele admite que a penalidade de ressurreição é insuportável, o que o força a mudar de estratégia. Ele decide enfrentar seus inimigos um a um, elaborando um plano meticuloso para invadir a dungeon da Guilda Isca e derrotá-los individualmente. Dentro da dungeon, a carnificina é evidente. O chão está coberto de corpos ensanguentados. Um dos sobreviventes, claramente em pânico, tenta se justificar enquanto é segurado pelo pescoço. Ele implora por desculpas, chorando e tremendo de medo, mas suas palavras são confusas e incoerentes. Segui, escondendo sua expressão por trás de uma máscara, pergunta irritado o que o homem fez de errado. O sobrevivente, apavorado, responde que não tem certeza. Sem paciência para arrependimentos vazios, Segui o arremessa brutalmente contra o chão, ordenando que ele não peça desculpas de maneira tão desprezível. O impacto é tão violento que o homem grita de dor antes de desabar. Segui com firmeza e, com sua voz fria e controlada, ordena que ele escreva. Ele exige informações sobre a localização de outras dungeons da Guilda Isca, deixando claro que, caso o homem colabore, sua vida será poupada. O sobrevivente, aterrorizado, balbucia um entendido enquanto pega o papel e começa a escrever rapidamente. Enquanto o homem escreve apressado, ainda tremendo de medo, Segui o interrompe com um tom casual, mas direto, chamando sua atenção. Ele pede para fazer uma pergunta e, sem rodeios, questiona como eles ainda não foram pegos, mesmo depois de matarem tantas pessoas. O olhar de Segui é penetrante, enquanto ele argumenta que, por mais que tentem ser discretos, cedo ou tarde alguém acabaria cruzando o caminho deles. A pressão nas palavras de Segui aumenta quando ele sugere que talvez o grupo suborne a polícia ou algo do tipo. O homem, ainda tremendo, admite que acredita ser por causa de subornos à polícia. Ele hesita, sem saber todos os detalhes, mas menciona que a escolha de locais sem câmeras de segurança também faz parte do esquema. Ao terminar, ele entrega o papel e afirma ter escrito tudo o que sabe. Segui verifica o conteúdo com um olhar crítico. Depois de uma breve pausa, ele responde com um elogio curto: bom trabalho. No entanto, em um movimento rápido e inesperado, a mão de Segui brilha com energia enquanto ele a coloca sobre o rosto do homem. Confuso, o homem só consegue dizer antes de ser acertado violentamente. Segui se afasta lentamente, com o papel contendo as informações em mãos, enquanto comenta em tom frio que também precisa tomar cuidado para não ser pego. Ele olha para os corpos ao seu redor e declara com determinação que aqueles que o aguardem, pois ele os destruirá um por um, chamando-os de malditos. Sua voz ressoa cheia de intenção, com um ódio contido que anuncia o que está por vir. Enquanto isso, a narrativa se desloca para o cenário de uma grande tragédia envolvendo a Guilda Isca. Notícias de monstros soltos e capturados se espalham, indicando o caos recente. Relatórios mencionam que parecia uma quebra de dungeon, com civis mortos e autoridades preocupadas. O representante da guilda tenta minimizar a gravidade do ocorrido, declarando que pesquisas sobre monstros são o futuro da humanidade, enquanto as janelas do prédio, destruídas no segundo andar, são um testemunho silencioso do desastre. No escritório da guilda, Young Eui expressa sua frustração ao socar a mesa, amaldiçoando o que aconteceu. Ele menciona que nunca imaginou ter que usar desculpas previamente preparadas para encobrir o que chama de caos causado por um maluco. A tensão é palpável, enquanto ele tenta lidar com a situação e o impacto público. Antes que ele possa organizar seus pensamentos, um subordinado entra abruptamente, trazendo notícias de um novo problema. Young Eui, já irritado, não esconde seu descontentamento com a entrada brusca, jogando um objeto e gritando sobre como já estava de mau humor antes mesmo dessa interrupção. O subordinado pede desculpas pelo estado em que se encontra. Ele avisa, ofegante, que ele apareceu novamente. Young Eui, visivelmente irritado, pergunta a quem ele se refere. A resposta é imediata: o lunático que tem atacado exclusivamente as dungeons da Guilda Isca. O subordinado relata que o atacante já destruiu 7 dungeons, resultando na morte de mais de 100 membros da guilda. A irritação do mestre atinge seu ápice. Ele esbraveja, questionando quem diabos é esse homem e por que apareceu durante um período já caótico. Ele reflete sobre como enviar mais pessoas só tem gerado mais mortes, e toma uma decisão. Ordena que todos os membros, independentemente do turno, sejam deslocados para proteger as dungeons, organizando revezamentos até mesmo para o horário de descanso. Ele conclui, de maneira firme, que o subordinado deve sair e fechar a porta se entendeu suas ordens. Sozinho na sala, Young Eui se acomoda em sua cadeira, mergulhando em pensamentos. Ele relembra os eventos recentes,
5 dias atrás, Segui os atacou, mas seu corpo desapareceu após o confronto. 2 dias depois, um lunático começou a atacar exclusivamente as dungeons da guilda. As evidências o levam a uma conclusão inevitável. Desde o começo, ele já suspeitava, e agora, tudo faz sentido. Este lunático deve ter alguma conexão com Segui, possivelmente um colega ou aliado. Ele pondera sobre a habilidade do atacante, especulando que talvez possua algo que o permita desaparecer completamente após causar tamanha destruição. Contudo, lamenta a falta de informações concretas, que dificultam a criação de uma contramedida eficaz. Seus punhos se apertam, enquanto o ódio e a frustração transparecem em sua expressão. Young, sentado em sua mesa, segura o celular com firmeza, decidido. Ele sabe que não pode deixar a situação sair ainda mais de controle. Relutante, mas sem opções, ele faz uma ligação que claramente o incomoda. O telefone vibra enquanto o destinatário atende com uma voz casual e irônica, perguntando o que está acontecendo para o grande líder da guilda Isca recorrer a ele. Young, visivelmente incomodado, vai direto ao ponto. Ele precisa de ajuda. O homem do outro lado da linha ri de forma provocativa, insinuando que algo grave deve ter acontecido para ele ser chamado. Ah, eu ouvi dizer que sua guilda está sendo arrasada ultimamente. Foi por isso que entrou em contato comigo? A provocação atinge o mestre, mas ele se mantém firme, perguntando o que será necessário oferecer em troca da ajuda. O homem, sarcástico, descarta dinheiro, afirmando que já possui mais do que suficiente. Ele quer luta, algo que o desafie. O mestre, percebendo a intenção, tenta instigá-lo, descrevendo o alvo como alguém poderoso e não um adversário qualquer. Ele assegura que a luta será interessante e suficiente para satisfazer sua sede de desafio. Do outro lado da linha, o homem misterioso sorri de forma sinistra enquanto considera a proposta. Ele murmura consigo mesmo, ponderando se deveria fingir estar sendo enganado e aceitar o convite. Seu sorriso cresce, indicando que a ideia de um confronto o intriga e o diverte. Sob o céu noturno, duas figuras estão posicionadas em frente a um grande portão ornamentado, ambos em silêncio. Um dos homens, de capuz, quebra o clima ao perguntar o nome do outro. Kim Ilvo, responde o guerreiro de armadura, de forma casual, mas logo de capuz completa com um tom sarcástico que não está interessado no nome. Ele declara que prefere chamá-lo de um lacaio de Euyun, esboçando um sorriso zombeteiro. O homem com capuz estica os braços, como se estivesse entediado, e questiona em voz alta quando o cara forte vai aparecer. Ele se vira para o portão, simulando desinteresse, enquanto provoca. Vai realmente aparecer por aqui? Se eu ficar esperando assim e acabar sendo um fracasso. Ele deixa a frase no ar, mas o sorriso em seu rosto se amplia, indicando que o cenário lhe parece divertido. Não vai ser muito legal, conclui, enquanto o homem de armadura continua observando em silêncio, com gotas de suor descendo por sua testa. De repente, passos ecoam ao longe. Ambos os homens voltam a atenção para o som. Os olhos do homem com capuz brilham de expectativa, enquanto o outro se prepara, visivelmente tenso. Uma figura se aproxima lentamente, surgindo das sombras. O homem com capuz permanece parado enquanto um sorriso ansioso toma conta de seu rosto. Seu coração bate acelerado, e ele sussurra para si mesmo que isso vai ser incrível. Pela primeira vez, sua habilidade única, o sexto sentido, está reagindo de forma tão intensa, algo que nunca havia acontecido antes. Ele percebe que há uma presença poderosa e perigosa por perto. A sensação, que antes era apenas uma vaga intuição, agora grita em sua mente, como um alarme de ameaça iminente. Com sua massa em mãos, ele se prepara enquanto a energia ao seu redor parece vibrar de tensão. Sua habilidade o avisa claramente. Se ele quiser sobreviver, deve fugir imediatamente daquele monstro. Mas o homem hesita, sua curiosidade e desejo por luta sobrepõem-se ao instinto de autopreservação. De repente, Segui aparece, aproximando-se com sua postura firme e aura ameaçadora, enquanto o homem de capuz reage surpreso. Segui questiona o motivo de You Sung estar ali. A voz de Segui atinge seus ouvidos, e ele imediatamente reconhece algo familiar. A tensão cresce enquanto ele murmura, incrédulo, essa voz. Irmão Segui. Yo Sung olha para Segui com um sorriso provocador, chamando de irmão Segui e questionando o que ele está fazendo ali. Com um tom casual e levemente sarcástico, ele pergunta se é Segui o responsável pelos ataques às dungeons da Guilda Isca. Ele continua, divertindo-se com a situação e elogiando as coisas interessantes que seu irmão está fazendo. Enquanto isso, Segui observa Yo Sung atentamente, sua mente trabalhando rapidamente. Ele reflete sobre o passado de Yo Sung, lembrando que ele é extremamente rico. Essa constatação o leva a suspeitar que talvez a Guilda Isca esteja financiando suas ações, o que aumenta a tensão na cena. Segui encara Yo Sung com desconfiança, sua voz carregada de intensidade enquanto pronuncia o nome dele. Yo Sung levanta o olhar, intrigado, enquanto seu rosto exibe um misto de surpresa e despreocupação. Segui, mantendo sua postura firme, questiona diretamente.
Você também faz parte da guilda Isca? Yoo Sung, percebendo o olhar desconfiado de Segui, corta o clima com uma provocação. Ele afirma que nunca se associaria a um bando de lixo como a guilda Isca. Com um sorriso desdenhoso, ele pergunta quem Segui acha que ele é, zombando da ideia de estar ligado a eles. Segui, ainda desconfiado, questiona a razão de Yoo Sung estar ali e menciona o nome de Jung El-Yun. O sorriso de Yoo Sung se alarga, enquanto ele revela, com certo tom de escárnio, que El-Yun, o mestre da guilda, é apenas um bandido orgulhoso que agora está desesperado, rastejando e implorando por ajuda. Ele ri, claramente se divertindo com a humilhação de El-Yun, e comenta que brincar com ele tem sido bastante engraçado. Segui encara Yoo Sung com desconfiança, mas decide ignorar qualquer provocação inicial, afirmando que tanto faz. Ele caminha com desprezo, jogando casualmente: "Não tenho nenhum negócio com você, então sai do meu caminho. Vamos sair para comer alguma coisa quando tivermos chance." De repente, sem aviso, Yoo Sung avança com uma velocidade insana, sua presença irradiando pura intensidade. O sorriso em seu rosto e a energia vibrante que emana dele são inquietantes. Ele investe contra Segui. O impacto violento de suas armas cria um clarão devastador, o ar ao redor vibrando com o choque das energias colidindo. Segui se recobra, mas Yoo Sung, com seu sorriso zombeteiro, ri com desdém. "Se você só ir embora assim, não vai ter graça." Ele se prepara novamente, sua energia se acumulando como uma tempestade iminente. A tensão atinge o ápice quando Segui, com olhos afiados, responde com um salto decisivo. "É mesmo?" As armas colidem mais uma vez, faíscas e energia explodem. Segui, com os olhos brilhando em fúria, declara com firmeza que não vai pegar leve com Yoo Sung só porque eles se conhecem. Com um movimento rápido, ele investe contra Yoo Sung, gritando "morra" com determinação absoluta. Yoo Sung, no entanto, mantém seu sorriso confiante. "É isso que eu quero, irmão." Ele provoca, enquanto a energia ao seu redor começa a aumentar. Ele encara Segui, pronto para continuar o confronto. Vamos lutar do jeito certo. As habilidades de Segui são ativadas, força do titã e técnica secreta do Wayne. A atmosfera ao redor dele se intensifica, sua espada brilha com uma energia vibrante e devastadora. Ele parte para cima de Yoo Sung com força total, cortando o ar com golpes precisos e poderosos. Yoo Sung, com um sorriso maníaco no rosto, consegue desviar com agilidade. Apesar de ser atingido superficialmente, ele não perde a compostura. Ele ri, enquanto uma linha de sangue escorre pelo rosto. "Quão mais monstruoso você ficou durante esse tempo que não nos vimos." O som das lâminas se chocando preenche o campo, faíscas voam e cada movimento deles é carregado de intensidade. Yoo Sung, rindo como se estivesse se divertindo, exclama: "Você ainda é o melhor." Seu riso ecoa alto, mostrando que ele está completamente imerso na luta, como se essa fosse a diversão que ele procurava. A batalha alcança um novo nível de intensidade. Segui reflete, seus pensamentos claros em meio ao caos, afirmando que esta luta é apenas um obstáculo em seu plano. Ele quer acabar com isso rapidamente, mas a situação se complica à medida que o confronto se desenrola. Apesar de sua determinação, Yoo Sung não cede, mantendo sua energia e instinto afiados. Enquanto as espadas colidem, Segui sente uma excitação inesperada. Faz quanto tempo que ele não participa de uma batalha tão real? Um sorriso insano se forma por trás de sua máscara. Yoo Sung, por sua vez, responde à energia crescente de Segui com risos, gritando essa expressão: "Sei que está curtindo também, não é mesmo?" A movimentação torna-se ainda mais caótica. Yoo Sung, com sua marreta envolta em uma aura roxa, ataca sem piedade. Kim Il-voo, observando a cena e impulsionado por sua ambição, pensa consigo mesmo que, ao contribuir aqui, pode se tornar um executivo um dia. Mas sua tentativa de atacar Segui termina em um golpe brutal. A marreta de Yoo Sung encontra seu alvo, derrubando Kim Il-voo com força esmagadora. O corpo de Il-voo cai no chão, o sangue manchando o local. Yoo Sung respira fundo, sua marreta agora coberta de sangue. Ele olha para frente, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e loucura. Yoo Sung, com sua habitual expressão de desdém, encara o oponente caído e deixa escapar sua frustração. "Estou me divertindo tanto e você quer vir atrapalhar?" Sua voz carregada de desaprovação ecoa, enquanto Segui, observando a cena, reflete sobre a situação. "Acho que eles realmente não estão do mesmo lado. Mas mesmo assim, como ele pode matar aquele cara assim tão tranquilamente?" Com um suspiro, Yoo Sung recolhe ligeiramente, um sorriso fraco em seus lábios enquanto comenta que perdeu a empolgação. Ele admite que queria lutar seriamente, mas a situação o deixou desmotivado. "Realmente não quero ser odiado pelo El-Yun", ele confessa, demonstrando um raro vislumbre de consideração em meio à sua postura geralmente arrogante. Segui, no entanto, não perde a oportunidade de lançar um comentário ácido. "Acho que ele já te odeia, seu pedaço de lixo." Yoo Sung começa a falar sobre Jung El-Yun. "Ele é apenas um idiota", afirma com frieza.
Yoo Sung revela que Woo-yeon é o filho bastardo de um poderoso diretor de conglomerado, insinuando que essa origem facilita sua posição atual, mesmo liderando um grupo desorganizado. Se-gi, confuso e desinteressado, retruca sem hesitar. E daí? Só porque ele vem de uma família rica, não posso tocar nele? Ele se mantém firme, declarando que nunca teria começado algo assim se fosse ficar assustado com coisas desse tipo. Yoo Sung coloca a mão no ombro de Se-gi e diz, com um tom descontraído, espera. É uma boa me ouvir até o fim. Ele sorri, enquanto Se-gi, desconfiado, ouve o que ele tem a dizer. Irmão, deixa eu me juntar a você. A expressão casual de Yoo Sung não esconde sua intenção. Quero ver ele ficar bravo, diz ele, referindo-se a Young Woo-yeon. Enquanto isso, em outro lugar, Young Woo-yeon explode de raiva em seu escritório. Porra! Ele soca a mesa com força, gritando enquanto papéis voam ao seu redor. O quê? 3 dungeons foram roubadas? Sua voz ecoa pela sala, cheia de frustração e indignação. E não conseguimos entrar em contato com Yoo Sung. Pedaço de lixo inútil. Sua raiva transborda, enquanto ele reclama do caos crescente ao seu redor. Olhos fixos em seus subordinados, ele aponta o dedo e ordena, reúna todos os membros. Sua voz, carregada de autoridade, exige ação imediata. Junta todo mundo aqui às 8 da manhã amanhã. O subordinado hesita, argumentando que não tem certeza de quantas pessoas vão aparecer. Mas Young Woo-yeon, impaciente, grita ainda mais. Quer a pessoa esteja doente ou a família tenha morrido, só traz todo mundo aqui amanhã. Enquanto a guilda mergulha em um caos crescente, com membros abandonando o barco e a liderança perdendo o controle, Young Woo-yeon frustrado explode em fúria. Ele grita ordens absurdas, como tomar familiares como reféns, em um desespero cada vez mais evidente para recuperar o controle. Um de seus subordinados hesita, tentando alertá-lo de que essas ações drásticas só piorarão a situação, mas suas palavras são rapidamente abafadas pelo grito furioso do Young Woo-yeon, incapaz de conter a pressão. De repente, o som de um telefone interrompe a tensão no ambiente. Ele atende, irritado, sem paciência para lidar com outra complicação. Porém, sua expressão muda completamente ao reconhecer a voz do outro lado da linha, cujo tom calmo e direto deixa claro que ele está ciente dos problemas enfrentados pela guilda. A surpresa e o desconforto do Young Woo-yeon são evidentes, enquanto a voz ao telefone insinua que talvez as coisas possam tomar um rumo inesperado. As mensagens no fórum online estão em alvoroço sobre rumores envolvendo a guilda Isca, comentando sobre um suposto terror que os membros enfrentam ao completar dungeons. Entre ceticismo e curiosidade, o debate cresce, enquanto outros compartilham histórias estranhas de dungeons esvaziadas. Em um cenário ao ar livre, sob a luz suave do dia, Se-gi, segurando um celular, comenta com satisfação que o plano está funcionando. Yoo Sung, com um sorriso astuto, concorda, dizendo que estão completando dungeons há uma semana. A atmosfera carrega um tom de cumplicidade. Enquanto seguem por uma trilha cercada por árvores, Se-gi conclui que é hora de acabar com tudo de uma vez por todas. Yoo Sung sorri com diversão, mas lamenta que a diversão esteja acabando. Intrigado, ele pergunta qual seria o plano final. Com um ar de mistério, Se-gi se aproxima e cochicha algo em seu ouvido. O que é dito o deixa visivelmente desconcertado. Com uma expressão de incredulidade e suor escorrendo pela testa, Yoo Sung tenta processar a informação. Após um momento de silêncio, ele finalmente murmura, em tom de choque, que Se-gi só pode estar louco. Uma carta é segurada por Young Woo-yeon. A mensagem nela escrita é direta e provocativa. Amanhã às 6 da tarde, na dungeon da floresta de Shufin em Ayeongonshi. Venha se quiser salvar sua guilda. Assinado, o ladrão. O papel é amassado com raiva, o som estridente coando como reflexo da fúria do homem que o segura. Com os dentes cerrados, ele murmura furioso sobre o atrevimento do responsável pela mensagem. Ele declara que agora o desgraçado deseja lutar abertamente. Em um tom ameaçador, promete que aquele dia será o último dele, prometendo separar a carne dos ossos de Se-gi. Sua determinação é visível enquanto avança, liderando um grupo de guerreiros até o local indicado. Em meio à multidão, 2 jovens observam nervosos. Um deles sussurra que não planejava estar ali, mas teme o que poderia acontecer caso não viesse. Ele decide que o melhor é analisar cuidadosamente a situação, embora o medo transpareça em sua voz trêmula. À frente, Young Woo-yeon respira fundo e amaldiçoa sua impotência. Ele reflete que precisa tomar uma atitude firme com os subordinados que considera inúteis. Em seu interior, remoendo frustrações, lamenta não ter conseguido persuadir alguém importante a se aliar a ele. Um pouco antes, a atmosfera muda para uma sala silenciosa, iluminada apenas pelo brilho de um monitor. Young Woo-yeon está sentado, a cabeça baixa sobre a mesa, claramente abatido. De repente, uma voz familiar invade a sala pelo telefone, comentando que ele parece estar enfrentando muitos problemas ultimamente. Ele levanta o rosto lentamente, reconhecendo a voz. Surpreso, responde em um tom hesitante.
A voz do outro lado se identifica calmamente, dizendo que ligou para perguntar se ele realmente está com problemas. Young ao telefone, deixa escapar um sorriso cheio de alívio e expectativa. Ele pensa consigo mesmo que finalmente alguém tomou a iniciativa de contatá-lo. Sem opções de contato, até considerava pedir ajuda a Yoo-sung, mas agora, receber uma ligação como essa nesse momento era algo que ele não esperava. Ele conclui que, vindo dessa pessoa, certamente algo significativo está prestes a acontecer. Rindo levemente, ele responde que o contato veio no momento perfeito e propõe pagar adequadamente pela ajuda, até mencionando envolver o apoio de seu pai. A voz do outro lado, entretanto, corta seu entusiasmo de forma fria. Com uma resposta afiada, questiona quem exatamente estaria ajudando quem. A expressão de Young muda imediatamente para perplexidade. A voz continua, indicando que ele não parece compreender a gravidade da situação. O tom é firme, deixando claro que não há interesse em se envolver mais. Com frieza, informa que decidiu retirar-se completamente do assunto. Young tenta interromper, implorando para que espere, mas suas súplicas são ignoradas. A última frase o deixa sem palavras. Talvez devesse recorrer ao seu grande pai. No presente, Young segura o amassado papel da carta com uma expressão de raiva crescente. Ele amaldiçoa o remetente, chamando de pirralho e insultando Yoo-sung no processo, considerando ambos ainda mais loucos do que imaginava. Em um surto de fúria, o papel em sua mão começa a arder em chamas, o calor refletindo o ódio em seus olhos. Com um olhar determinado, ele rosna que aqueles arrogantes verão quanto tempo podem continuar agindo assim. As chamas crescem, consumindo o papel enquanto Young encara o fogo como uma promessa de vingança iminente. Na sala, um homem sentado tranquilamente ouve a explicação sobre as movimentações da guilda isca e o chamado de todos os seus membros. Apesar disso, ele parece indiferente, concluindo que Young desta vez está longe do centro da ação. O outro, claramente preocupado, questiona se realmente não há intenção de ajudá-lo, mencionando que, apesar de tudo, ainda são aliados na superfície. O homem, identificado como Choi Min-joo, responde de forma fria e direta. Não há motivo para ajudar alguém como Young a quem despreza abertamente, referindo-se a ele como lixo. Contudo, o outro insiste, lembrando que, se algo acontecer com Young o presidente Young Sang-soo não ficará de braços cruzados. Sem aviso, a atmosfera muda bruscamente. Os olhos de Choi Min-joo brilham intensamente enquanto uma energia vermelha e ameaçadora se manifesta ao seu redor. Num instante, a energia se lança sobre o outro cara, envolvendo-o como um turbilhão de pura força e arrancando gritos de dor. O homem é dominado pela energia enquanto Choi Min-joo observa com um olhar impassível. Calmo, ele reflete que, se for para lidar com isso, terá de agir por conta própria, mesmo que seja apenas para manter uma aparência de respeito em relação ao velho. Sua voz soa carregada de desdém, enquanto o homem envolto na energia, em puro desespero, balbucia desculpas entre gritos de agonia. Choi Min-joo, ainda envolvido na aura vermelha, recolhe a energia gradualmente, deixando o homem desabar no chão, derrotado e sem forças. O homem que antes estava ofegante, tenta se recompor enquanto Choi Min-joo, com sua habitual calma, ordena que ele volte ao que estava fazendo. Antes de sair da sala, ainda lhe dá uma última instrução, procurar por uma nova fonte de financiamento. A resposta, quase um sussurro resignado, é apenas um tá bom, enquanto a tensão da cena anterior começa a se dissipar. Em outro lugar, um grupo liderado por Young avança pela entrada da dungeon. Young pergunta as horas, e ao saber que são 6:03 da tarde, seu semblante se torna mais sombrio. Ele amaldiçoa o autor da convocação, frustrado pela aparente ausência de quem o chamou. Com uma voz autoritária, ele ordena a todos que se preparem para o combate. Adverte que, independentemente de quantos inimigos estejam à espera, é possível que seja uma emboscada. O grupo responde em uníssono, demonstrando obediência e prontidão. Enquanto avançam, um dos membros avista algo incomum. Uma explosão repentina sacode o campo à frente, lançando detritos e poeira no ar. Young observa a cena com olhos atentos, mas antes que possa reagir, uma gargalhada estridente corta o ar. Das sombras Segui surge, seguido por criaturas ferozes que avançam com uma intensidade avassaladora. O sorriso maníaco em seu rosto e a energia ameaçadora que o cerca indicam que ele é o responsável por aquela entrada dramática. Young surpreso, reconhece o rosto do agressor e grita o nome dele, Segui. Ele hesita, tentando entender o que está diante de seus olhos. Alguém murmura a possibilidade de ser um irmão gêmeo, mas logo Young conclui com incredulidade. Não, ele ainda está vivo. Do meio do caos, Segui surge com seu sorriso desafiador, carregando uma energia impiedosa. Ele ergue a voz e chama Young, cumprimentando-o como se fossem velhos conhecidos. Sua expressão é de puro prazer enquanto exclama que faz muito tempo desde a última vez que se viram. Com um gesto exagerado, anuncia que trouxe um presente para Young. Ele revela uma pequena criatura fofa, um filhote de Disrufin,
que solta um som adorável enquanto Segui o segura com uma expressão teatral. A visão desconcerta a equipe de Young e Eun, com alguns se perguntando como algo tão ameaçador poderia parecer tão inofensivo. Um deles até comenta, surpreso, que é fofo demais. Então, com uma súbita mudança no tom, Segui arremessa o filhote com força descomunal, gritando que Young e Eun deve aceitar aquele presente. A ação causa uma reação imediata, com um dos guerreiros gritando em choque, chamando Segui de louco e se perguntando como ele pode fazer algo assim com um filhote tão adorável. O homem careca observa o filhote lançado pelo ar em alta velocidade. Determinado, ele exclama que irá pegá-lo. Com os olhos fixos e braços estendidos, ele salta e finalmente o agarra com um brilho de satisfação nos olhos. Um sorriso radiante surge em seu rosto enquanto ele segura a pequena criatura, proclamando com carinho, "Te peguei." O filhote olha para ele com olhos grandes e brilhantes, enquanto o homem o abraça e fala em um tom paternal, "Está tudo bem agora, filhotinho, o papai vai te criar bem." A cena, por um momento, parece ter conquistado os corações de outros membros, que começam a se derreter diante da fofura do pequeno Disrupting. Um deles até comenta, encantado, que o filhote é tão fofo e que gostaria de abraçá-lo. Enquanto isso, Young Eun, furioso, tenta controlar a situação. Gritando, ele repreende o comportamento de seus subordinados, chamando-os de idiotas e dizendo para se concentrarem no perigo. Ele percebe rapidamente o que está acontecendo. Segui, em sua estratégia insana, sequestrou filhotes de Disrupting, uma ação que enfurece os adultos da espécie. E como esperado, uma horda de Disruptings adultos, com olhos brilhando de ódio, surge no horizonte, perseguindo Segui e trazendo caos com eles. Segui, correndo à frente da horda, grita com entusiasmo e um sorriso perverso, "Aceitem todos os meus presentes." A situação rapidamente se torna desesperadora, com Young Eun percebendo que o plano de Segui é trazer todos os monstros diretamente para o grupo. Segui, com um sorriso maníaco, lança sua mochila cheia de filhotes de Disrupting ao céu, espalhando as pequenas criaturas enquanto o grupo de Young Eun observa, perplexo. Um dos membros grita em descrença, mencionando que os fofinhos estão caindo do céu. No entanto, o caos se intensifica rapidamente. Segui aproveita o momento para canalizar sua energia elétrica, criando um impacto devastador que atinge o chão com força, criando uma abertura para os Disruptings adultos que avançam com velocidade avassaladora. Os monstros, enfurecidos, não dão trégua, atacando os membros da equipe de Young Eun com ferocidade. Young Eun tenta organizar sua equipe em meio ao ataque, mas o caos reina. Ele é forçado a lutar defensivamente enquanto chamas e lâminas cortam o ar ao seu redor. Enquanto isso, Segui, com sua atitude provocadora, acena para o grupo e grita, zombando, "Boa sorte!" Young Eun, cercado pelo caos e pelas investidas ferozes dos Disruptings, percebe a gravidade da situação enquanto tenta conter os monstros. Ele amaldiçoa a invisibilidade dessas criaturas, reconhecendo que, além do perigo que representam, ainda precisam lidar com a desordem provocada por Segui pelo colapso de sua formação. Sentindo o peso da batalha, Young Eun solta um grito de fúria, forçando-se a manter a liderança e ordena com voz firme que todos recuem imediatamente e saiam da dungeon. O desespero é palpável enquanto os membros da guilda correm para o portal, tentando salvar suas vidas. Entre gritos e correria, um dos membros da retaguarda, aliviado por estar longe da linha de frente, agradece a sorte, enquanto o outro murmura que precisa fugir definitivamente dessa confusão. Quando o grupo alcança o portal, alívio se mistura à tensão, mas a aparição repentina de Yo Sung, com um sorriso despreocupado e chamando pela guilda, gera ainda mais surpresa e choque. A clareira iluminada pelo céu azul rapidamente se transforma em um campo de caos e sangue. Uma massa coberta de energia rubra surge do nada, esmagando brutalmente os inimigos diante de Yo Sung, que avança com um sorriso sombrio e olhos brilhando com uma intensidade cruel. Ele se move com precisão letal, atacando sem hesitação e sem piedade. Young Eun observa a cena com choque, percebendo o estrago que Yo Sung está causando à sua própria equipe. Gritos de pavor ecoam enquanto um dos membros da guilda implora por sua vida, apenas para ser ignorado pelo olhar gélido de Yo Sung. Confuso e incrédulo, Young Eun sussurra o nome de Yo Sung, sua mente tentando entender a traição que se desenrola diante de seus olhos. Desde quando isso começou? Ele luta para juntar as peças enquanto tenta encontrar uma solução para o desastre. Seu olhar se fixa no campo de batalha, sua mente gritando por uma saída. Apesar da traição e do caos, ele se força a pensar em um plano. As palavras ainda têm um jeito, ecoam em sua cabeça enquanto ele se prepara para agir. Mas a cena à sua frente é avassaladora. Segui, no centro do confronto, avança com um sorriso provocador, desferindo golpes com uma aura azul brilhante. Cada movimento seu é letal. Young Eun, visivelmente exausto, encara a carnificina ao seu redor. Cada segundo se torna mais pesado enquanto ele sente o desespero crescer. Observando o caos que ameaça consumir tudo, ele murmura para si mesmo que chegou ao limite.
Não há mais escolhas. Seu corpo começa a irradiar uma energia ardente e intensa enquanto ele ativa sua habilidade final. Sua mão, envolta em chamas vibrantes, emana um poder que parecia até então contido. Mesmo sob ataques implacáveis, Segui não perde a compostura. Sangue escorre de feridas no rosto e no corpo, mas ele sorri, zombando de seus oponentes. Vocês nunca acabam, como baratas, diz ele, limpando o sangue que lhe cobre o rosto, enquanto a batalha continua com ainda mais ferocidade. No entanto, a provocação de Segui é cortada por um grito repentino. Young-el-Yun, agora completamente coberto por uma aura flamejante, ruge em direção a ele. Já que agora já era, pelo menos vou te levar comigo para o inferno. A habilidade auto-sacrifício aparece como um aviso brilhante no ar. A explosão de fogo incendeia tudo ao redor, engolindo o campo de batalha em uma tempestade de calor abrasador e destruição. Young-el-Yun avança com toda a sua força, seu corpo emanando chamas que pareciam devorar até mesmo sua própria existência. Ele lança um soco devastador em direção a Segui, determinado a levar o inimigo consigo. Porém, enquanto o impacto ressoa e a terra treme, Segui se mantém de pé. Com um sorriso cruel em meio às chamas que dançam ao redor, ele encara Young-el-Yun. Segui agarra sem hesitar. O fogo lambendo sua pele não parece causar o impacto esperado. Segui, ainda encarando Young-el-Yun diretamente nos olhos, pronuncia com desdém. Isso é tudo que você pode fazer? Sua voz é carregada de desprezo, e ele zomba. Só está morno, seu bastardo. Seus olhos brilham intensamente, e ele, sem esforço, revida com um golpe fulminante, arremessando Young-el-Yun para trás. Young-el-Yun, ferido e exausto, se apoia contra o corpo de uma criatura caída enquanto luta para recuperar o fôlego. Com um olhar intenso, ele encara Segui e solta um gemido abafado, reconhecendo o peso da situação. Segui decreta friamente, só fica parado aí e assiste. Porque vai ser o último. Ele, coberto de sangue e com um sorriso cruel, se aproxima sem pressa, absorvendo cada momento. Ele responde com sarcasmo, zombando do sofrimento do oponente, afirmando que não pode matá-lo rapidamente depois de tudo que passou. Com um tom ameaçador, avisa que Young-el-Yun terá que assistir a todos os seus companheiros morrerem, um a um. O olhar de determinação ainda brilha nos olhos de Young-el-Yun, mas ele sente o peso das perdas e do desespero. Em seus pensamentos, ele reconhece o erro fatal de ter cruzado o caminho de Segui, o homem que destruiu tudo ao seu redor. Uma risada baixa e insana escapa de seus lábios. A princípio fraca, ela cresce até se tornar uma gargalhada maníaca que ecoa por toda a floresta. Os corpos espalhados pelo chão contam a história de um campo de batalha devastado. Sangue, armas quebradas e cristais cintilantes se misturam ao cenário de destruição. Entre os destroços, Young-el-Yun permanece caído, o corpo mal sustentando o peso de sua exaustão e ferimentos. Seus lábios formam um sorriso insano enquanto ele começa a rir. Yo-sung observa a cena com um sorriso sarcástico, inclinando-se ligeiramente para frente enquanto comenta com desdém. Cara, esse bastardo de merda está rindo? Ao seu lado, Segui de expressão mais neutra sugere, em tom calmo, que talvez Young-el-Yun já esteja delirando. Mas as palavras de Young-el-Yun rompem o silêncio de forma inesperada, sua voz carregada de resignação e pesar. Esse é o fim. Agora já era. De repente, uma onda de choque percorre o corpo de Young-el-Yun, seus olhos arregalam-se com uma mistura de choque e incredulidade. Já era? Quem? Eu? Não, não é possível. Ele começa a tremer, sua expressão se contorcendo entre raiva e desespero. Não posso morrer desse jeito. Sua declaração explode com força, interrompendo qualquer reação ao redor. A voz interior de Young-el-Yun emerge como um eco do passado, carregada de cicatrizes emocionais que o perseguem até hoje. Ele reflete, sua mente voltando para as origens de sua existência. Sou um filho bastardo. Nascido de uma concubina, uma criança de fora da família, sou o diferente. Um estrangeiro. As memórias de sua infância, onde a distância e o desprezo eram comuns, começam a preencher seus pensamentos. Seus irmãos, que deveriam ser os mais próximos, eram mais estranhos a ele do que qualquer outra pessoa. Eles o ignoravam como se ele fosse invisível, um ninguém. A dor de sua juventude é marcada por brigas e manipulações. Frequentemente arrastado para disputas de poder que ele nem compreendia, era usado como um peão, sempre prejudicado pelas ações calculadas dos outros. Apesar disso, ele lembra do tratamento de seu pai. Como meu pai tinha dó de mim ou algo parecido, ele me apoiava sempre sem nenhuma diferença. No entanto, esse apoio, em vez de ser um alívio, acabava sendo mais uma razão para ser tratado pior pelos outros. Então, tudo mudou. Um dia, o mundo foi abalado. Despertados e dungeons começaram a surgir, transformando o cotidiano em uma luta por sobrevivência. O mundo mudou. O tutorial começou. O equilíbrio da lógica deu lugar ao poder bruto e primitivo, e foi nesse caos que Young-el-Yun encontrou algo. Naquele momento eu percebi.
Essa é a minha chance. Mas seus pensamentos são interrompidos por uma lâmina azul que avança rapidamente em sua direção, arrancando do devaneio. Enquanto os dois observam os corpos espalhados pelo chão, Segui quebra o silêncio com uma pergunta carregada de sarcasmo. Por que todos os vilões gostam de falar? Yoo Sung, distraído, responde com uma expressão cansada. Já que eram suas últimas palavras, você não devia ao menos ouvi-las. Segui logo muda o tom, encerrando o assunto. Não, por que eu deveria? Com um suspiro, ele comenta. Enfim, bom trabalho. Mesmo eu não tendo te pedido nada. Yoo Sung apenas responde com indiferença, dizendo que, pelo menos, foi divertido, então estava tudo bem. E aí, o que acha? Yoo Sung lança a pergunta para ele, um leve sorriso no rosto. Yoo Sung pergunta como se sente depois de completar sua vingança? Segui responde que ainda não tem certeza. Yoo Sung observa atentamente e comenta. Ah, eles dizem que o fim da vingança sempre é vazio. Então era verdade? Segui imediatamente rebate com desdém. Vazio minha bunda. Matei quem merecia morrer. Ele tenta ilustrar o que sente com uma analogia improvável. Se eu tivesse que usar uma analogia, parece como se eu tivesse tirado uma cera de ouvido enorme de uma vez. Não é nada muito especial, mas me sinto de alguma forma aliviado, eu acho. Yoo Sung não contém o riso, revirando os olhos com diversão. Mano, não usa esse tipo de analogia não, na moral. O assunto muda novamente quando Segui, distraído, pergunta sobre o que fazer com os itens que os derrotados carregavam. O que vamos fazer com os itens desse povo todo? Vender e dividir os lucros? Yoo Sung dá de ombros, indiferente. Ah, nem preciso de nada não. Não é como se eu precisasse de dinheiro. A simplicidade na resposta traz um momento de leveza após o caos recente. Yoo Sung observa Segui por um instante enquanto este se inclina sobre os itens deixados para trás. Ele lança um olhar curioso e comenta. É mesmo? Diante da indiferença de Yoo Sung, Segui apenas sorri e responde com naturalidade. Tá bom, então. Enquanto examina um dos itens, uma centelha de reflexão passa pelo olhar de Segui. Dinheiro, hein? Até agora, ele nunca havia sido particularmente obcecado por dinheiro. Relembrando o passado, ele pensa nas recompensas acumuladas nas dungeons, que sempre foram suficientes para satisfazê-lo. Mas dessa vez, uma nova compreensão o atinge. Ele segura um papel, um bilhete que carrega uma mensagem importante, e pondera profundamente. Ele percebe que apenas dinheiro suficiente para sustentar a si mesmo e sua força não são suficientes. É incapaz de proteger todos que importam para ele. Com determinação renovada, Segui ativa a interface brilhante que aparece diante dele, seus olhos refletindo uma nova convicção. Vou começar a ganhar mais dinheiro. E construir minha própria força. Seus pensamentos se tornam claros, e a noite se aproxima enquanto ele decide seguir um caminho mais resoluto. Diante de um enorme portão que se fecha suavemente, Yoo Sung solta um suspiro satisfeito, dizendo que agora acabou de verdade. Segui, ao seu lado, concorda de maneira despreocupada. Pois é. De repente, Segui chama Yoo Sung com um tom de curiosidade e o questiona. Se eu disser que vou criar uma guilda, você se juntaria a mim? Sem hesitar, Yoo Sung responde com convicção. Com certeza. Segui reage com surpresa e um toque de irritação. Nem terminei de falar, cara. Yoo Sung sorri confiante e explica que, se fosse uma guilda liderada por Segui, definitivamente seria divertida. É o que meus instintos me dizem. Ele comenta com leveza, mas Segui, rindo de lado, rebate. Seus instintos são uma porcaria. Eu nem falei que ia te chamar para fazer parte. Sem se abalar, Yoo Sung responde de forma sarcástica. Muito bem que estava tentando me recrutar agora mesmo. Eu sei de tudo. Segui apenas balança a cabeça, rindo, e manda Yoo Sung ir embora com um gesto irritado. Ah, só vaza daqui, vai. Enquanto os dois caminham pela floresta, uma narração surge, refletindo sobre aquele momento. Naquela época, ninguém sabia que a pequena guilda formada por dois homens como uma piada se tornaria a guilda mais famosa da Coreia do Sul. De um jeito ruim, é claro. Sob a imponente fachada de um prédio corporativo moderno, as palavras ecoam com intensidade. É uma história diferente. No interior, a tensão se estabelece em um escritório refinado. O letreiro na porta indica que é o escritório do diretor, e do outro lado, Young Sang-soo, diretor do grupo Ansuk, irrompe em fúria. Sua voz ressoa alta e acusadora enquanto ele aponta o dedo em direção ao homem sentado à sua frente. Você claramente disse que assumiria a responsabilidade e criaria Young Il-yoon. Ele afirma com veemência, questionando com amargura. Essa não é uma quebra de contrato. Sentado com postura relaxada, Choi Min-jun reage ao chamado de seu nome. Ele se vira levemente, encarando o diretor com um olhar frio e um tom despreocupado. Quebra, é? Que piada de mau gosto. Do que diabos está falando? Young Sang-soo, visivelmente abalado, balança a cabeça e tenta controlar sua raiva, mas o tom de sua voz ainda carrega indignação. Ele insiste, exigindo uma resposta mais direta.
Só vai ignorar a situação mesmo? Faz uma semana que meu filho e os membros de sua guilda não entram em contato. O diretor revela, sua voz ganhando um tom de desespero enquanto conclui. Dadas as circunstâncias, está bem claro que eles já... Antes que ele possa completar sua sentença, Choi Minjun interrompe com frieza, seu sorriso transformando-se em um leve tom de sarcasmo. E o que você quer que eu faça? Ele solta a pergunta com desdém, deixando Sang-Soo momentaneamente sem palavras. O diretor o encara em choque, sua expressão misturando descrença e raiva enquanto murmura, confuso. O quê? Com um sorriso cheio de desdém, Choi Minjun se recosta com arrogância, seus olhos brilhando com malícia enquanto declara. Eu acolhi um pedaço de merda inútil e o tornei mestre de uma grande guilda. Ele faz uma pausa, girando o pulso em um gesto displicente, como se encerrasse o assunto. Com isso, eu acho que fiz o que me foi pago, não? A tensão no escritório atinge o ápice quando Young Sang-soo, tomado por uma raiva fervente, bate com força na mesa, seu rosto contorcido de fúria. Esse lixo maldito. Ele mal consegue conter sua frustração antes de dar uma ordem aos seus subordinados. Ataquem ele! No entanto, antes que possam avançar, o ar ao redor de Choi Minjun parece mudar. Seus olhos brilham friamente, e uma energia vermelha pulsante começa a emanar dele, envolvendo o espaço. Em um piscar de olhos, essa energia toma forma e atinge os atacantes como chicotes flamejantes. Gritos de dor ecoam enquanto os seguranças são jogados para trás, amarrados e imobilizados pela força esmagadora do ataque. O caos no escritório se intensifica enquanto Choi Minjun, envolto por uma aura de energia vermelha pulsante, mantém os subordinados de Young Sang-soo imobilizados. Com um tom calmo, mas carregado de uma ameaça latente, ele se dirige ao diretor. Ei, diretor Young. Definitivamente fizemos um contrato, e eu estive cumprindo a minha parte sem nenhum problema. Young Sang-soo, em pânico e transpirando nervosamente, tenta balbuciar algo enquanto encara a presença avassaladora de Minjun. O ar ao redor parece mais pesado, sufocante, e o olhar de Minjun é penetrante como lâminas. Mas que comportamento desgraçado é esse? O tom de sua voz é quase um rugido baixo, ressoando com poder. O diretor, completamente dominado pelo medo, sente a garganta apertar enquanto tenta murmurar. Ele mal consegue completar a frase antes de ouvir a ameaça direta de Minjun. Se fizer isso mais uma vez, não vou deixar passar. Entendeu? Os olhos de Minjun brilham intensamente, como se cada palavra fosse uma sentença inescapável. Com as pernas trêmulas e o rosto pálido, Young Sang-soo se apressa em responder. Eu entendi. O tom de desespero em sua voz é evidente, enquanto os chicotes de energia começam a se dissipar lentamente. Minjun, com um sorriso que exala confiança e superioridade, relaxa sua postura, deixando os homens no chão tossindo e tentando se recuperar do ataque. Minjun observa o diretor Young com um olhar cortante e conclui com um tom sarcástico. Que bom que entendeu. Por favor, deposite o dinheiro prometido ainda hoje. Ele se vira, mas antes de sair completamente, murmura com um ar intrigado. Aliás, estou bastante curioso. Quem exatamente derrotou o Young é o Yu? O mundo ao redor começa a reagir à queda da Guilda Isca, que desapareceu de forma repentina, deixando para trás uma trilha de mistérios e rumores assustadores. Manchetes e discussões online explodem, especulando sobre disputas de poder entre guildas, crimes em dungeons e até terrorismo. Enquanto isso, no meio de tantas novas guildas e usuários de habilidades emergindo, a Guilda Isca gradualmente cai no esquecimento. Em outro cenário, Yoo Sung e Sigi estão sentados em um ambiente tradicional, desfrutando de uma refeição enquanto discutem os acontecimentos recentes. Certo, está bom assim. Não vamos ter nenhum risco de gente nos investigando. Sigi afirma com confiança, completando. Não haverá repercussões, e eu lidei com todos os que causariam problemas. Ele sorri levemente, comentando. Subi de nível nessa luta e com suas conexões, também lidei com os bens roubados. Além disso, agora consigo ter essas refeições caras. Yoo Sung faz uma pausa antes de completar com um tom provocativo. Tudo foi bem, não é mesmo? Por que parece irritado? Segi suspira, claramente desconfortável, e comenta com um tom frustrado. O problema é que o título que ganhei dessa vez... Ele observa o sistema exibir o título Destruidor de Casas Cruel. A descrição cruel pesa sobre ele. A crença de que monstros não possuem família é um preconceito. Um título dado só a você, que destruiu incontáveis famílias através de métodos horríveis e cruéis. Os efeitos do título aumentam sua força e hostilidade, mas o que mais o incomoda é o impacto psicológico. Ele larga os AX na mesa, exasperado. Claramente o sistema disse que mesmo títulos que não estão equipados são parcialmente aplicados. Ele olha para suas mãos, os efeitos do título ecoando em sua mente. Já estou estressado por causa da minha impressão esses dias. E agora isso só vai fazer as pessoas me entenderem ainda mais errado. Sua voz carrega frustração, como se lutasse contra algo inevitável. Yoo Sung dá de ombros com um sorriso sarcástico. Não tem nada de errado com você.
Você já é naturalmente uma pessoa horrível, então não se preocupa. Antes que a conversa avance, o celular na mesa começa a vibrar, interrompendo o momento com um som insistente. Segui atende o telefone após o toque insistente, e do outro lado da linha é Kim-Yun. Ele suspira levemente ao ouvir a forma de tratamento e diz que gostaria que parassem de chamá-lo de Young-Yun daquele jeito, já que lembra Young é o Yi-Yun. Em seguida, ele questiona: "Você lembra da promessa que fez antes, né?" Confuso, Segui responde com uma expressão perplexa: "Promessa? Qual?" Ele parece se esforçar para recordar, mas é claro que a pergunta o pegou de surpresa. Kim-Yun coloca a mão na testa com um leve suspiro e comenta consigo mesmo: "Sabia que isso ia acontecer." Ele continua, direto e sem rodeios: "Sobre a reunião com a mestra da minha guilda. Gostaria que você fizesse isso quanto antes. Quando está disponível?" A pressão na fala deixa claro que a situação é urgente, e Segui, agora mais sério, na guilda Dangun reflete sobre o pedido enquanto observa o número do andar no elevador aumentar lentamente. Ele murmura, com incerteza em sua voz: "Está realmente tudo bem eu fazer isso?" Segui aponta para Yoo-sung com um olhar cético, questionando se está mesmo tudo bem trazê-lo ali. Ele o chama de essa coisa, claramente implicando com ele. Yoo-sung, por sua vez, mantém seu sorriso despreocupado, como se nada o abalasse. Kim-Yun responde calmamente que a mestra da guilda já havia provado sua presença, enquanto ajusta seus óculos com um ar confiante. Yoo-sung continua a provocá-lo: "Para sua informação, eu conheço a irmã An Se-Yoon." O tom sério e inesperado da declaração faz Segui rir, zombando da forma como Segui usou a palavra irmã. Ele comenta que isso simplesmente não combina com ele. Com curiosidade, pergunta como Yoo-sung a conhece. Com a mesma expressão tranquila, Yoo-sung explica que a conheceu em uma reunião social na academia, o que faz Yoo-sung e Segui se entreolharem com incredulidade. Segui reflete com ironia sobre o fato de a mestra da guilda também ser milionária e ainda ter se graduado no mesmo tutorial que ele. O mundo é realmente injusto, pensa ele. Logo depois, os três chegam à porta da sala de recepção. Kim-Yun bate educadamente e anuncia a presença deles. Uma voz feminina responde do outro lado, autorizando a entrada. An Se-Yoon, a mestra da guilda Dangun, os cumprimenta com um sorriso caloroso. "Bem-vindos." Segui, meio desconcertado pela presença dela, rapidamente se apresenta. Ele estende a mão e diz: "Prazer em te conhecer." Ela diz que ouviu muito de você pelo Sr. Kim-Yun. An Se-Yoon sorri e o recebe com cordialidade. Enquanto isso, Kim-Yun se despede de forma casual. "Estou me retirando." An Se-Yoon agradece: "Claro, obrigada, Sr. Kim-Yun." Ela os convida a se sentarem. "Por favor, sentem-se." Segui aceita educadamente, enquanto Yoo-sung já se acomoda com naturalidade. Segui agradece pela ajuda dela. "Obrigado por me ajudar dessa vez. Quero recompensar sua gentileza de alguma maneira." Mas An Se-Yoon, com um tom despreocupado, responde que não há necessidade. "Não é algo difícil de se fazer. Não se preocupe com isso." Segui insiste: "Não posso. Odeio ficar em dívida." Ele, então, questiona diretamente: "Então por que queria me ver?" An Se-Yoon encara Segui e diz com firmeza: "Quer que eu vá direto ao ponto?" Ele diz que afinal, não somos ambos ocupados? An Se-Yoon ajusta seu tom, combinando cordialidade com seriedade: "Eu ia te oferecer um chá antes, mas se é o que quer, não vou recusar." Ela o encara com intensidade, seus olhos reluzindo com determinação. Então, com uma postura firme e confiante, ela finalmente faz sua proposta. "Segui, gostaria de se juntar à guilda Dangun?" Segui responde sem hesitar, com uma expressão séria e um tom direto: "Não." A sala é tomada por um silêncio constrangedor. An Se-Yoon, por um breve momento, parece processar a resposta inesperada. "Ah, então tá bom", murmura ela, sua voz carregando uma mistura de surpresa. Yoo-sung observa a situação e comenta com um sorriso provocativo que a resposta de Segui foi afiada o suficiente para cortar. Segui o encara por um momento, tentando entender o comentário, mas logo volta sua atenção para Se-Yoon, que mantém sua postura tranquila. An Se-Yoon sorri gentilmente e o tranquiliza, afirmando que, com uma resposta tão resoluta, será mais fácil desistir de tentar convencê-lo. Segui, visivelmente aliviado, murmura que isso é bom, enquanto Yoo-sung permanece descontraído ao lado, observando a interação com interesse. Ela então decide mudar o foco e diz que o recompensará de outra maneira. An Se-Yoon pede que ele entre em contato se precisar de ajuda, mas Segui, modesto, responde que isso não é necessário. No entanto, ela insiste, sorrindo ao afirmar que não é algo ruim ter um poderoso despertado em dívida com a guilda. No entanto, ele, com um toque de modéstia, reflete sobre a real necessidade de sua ajuda para uma guilda tão renomada. Ele se compromete a oferecer suporte caso precisem, mas ainda se sente pequeno em comparação à magnitude da guilda Dangun. Antes que o ambiente possa relaxar, An Se-Yoon muda seu tom e faz uma pergunta séria a seguir:
Ela indaga sobre quanto tempo ele acredita que a paz atual vai durar. Suas palavras despertam uma série de pensamentos sombrios em Segui, que reflete sobre a realidade do mundo em que vivem, um mundo que enfrenta ameaças constantes desde o surgimento das dungeons. Em sua mente, Segui pensa no caos mascarado de estabilidade. Ele questiona silenciosamente o conceito de paz que Anseion mencionou, lembrando-se de cenas de destruição e violência que já presenciou. Ele se pergunta se, assim como ele, Anseion também teve um vislumbre do que realmente está por vir. Segui relembra os horrores do 8º estágio do tutorial, onde monstros de proporções inimagináveis invadiram em massa. Comparar aquilo com a chamada paz atual parecia quase irônico para ele. Ele suspira, admitindo que, honestamente, não sabe o que esperar. Essa reflexão o faz relaxar na cadeira, embora o peso de suas memórias ainda paire no ar. Segui, com um tom calculado, responde que se preocupar não resolverá o problema. Ele destaca que, no momento, a única coisa que podem fazer é se preparar e se fortalecer. Ao mencionar a dimensão Akin, ele calcula que ainda tem 5 anos restantes na contagem regressiva. Sua pausa revela uma hesitação, e logo ela corrige, afirmando que na verdade restam apenas 3 anos. A tensão aumenta quando ela conclui que, nesse curto período, alguns países já começarão a enfrentar sérias dificuldades para sobreviver. Sua voz carrega um peso sombrio ao admitir que o tempo dado a eles é incrivelmente limitado. A seriedade do comentário faz Segui questionar, intrigado, por que Anseion tem tanta certeza disso. Anseion hesita, mas revela informações intrigantes. Ela explica que não pode entrar em detalhes, mas menciona a existência de uma entidade no nível de um deus, que compreende completamente a situação. Essa entidade se comunica com um despertado aliado à guilda, alguém capaz de manter contato com essa figura superior. Segui, atento, imediatamente deduz que essa entidade seria um administrador, alguém de imenso poder e conhecimento. Ele questiona mentalmente, surpreso, sobre a habilidade de um despertado em conversar com uma entidade tão poderosa. Enquanto isso, Seion continua sua análise, observando como a dificuldade das dungeons tem aumentado significativamente, enquanto o crescimento dos despertados parece estagnado. Isso cria um desequilíbrio preocupante. Apesar do tom grave de suas palavras, Segui pensa consigo mesmo, discordando dessa visão de estagnação. Yo Sung, sempre mais descontraído, interrompe com um comentário. Ele menciona que já ouviu algo sobre esse tópico, sugerindo que os despertados ficam mais fortes quanto mais perigos enfrentam, o que explicaria por que armas de fogo não são eficazes em combates contra monstros. Segui comenta, intrigado, que isso faz sentido, já que é raro encontrar caçadores que usem armas no campo de batalha. Yo Sung, com seu tom descontraído, aponta que, embora armas sejam ineficazes, arcos e bestas ainda têm sua utilidade, algo que diferencia o uso dessas ferramentas de combate. Anseion concorda com a análise, mas acrescenta que há outras teorias sobre essa dinâmica. Com seriedade, ela destaca que apenas aqueles com força e coragem excepcionais, como Segui, são capazes de resolver os desafios recentes. Ela faz uma pausa antes de dizer algo inesperado. Segui tem o potencial de se tornar um herói. A afirmação pega Segui de surpresa, e ele tenta desviar a atenção, coçando a cabeça de forma desconfortável. Com humildade, ele responde que não é tão bom quanto Seion parece acreditar. Segui revela sem hesitar que foi ele quem destruiu a guilda Isca. Anseion, sua voz firme e despreocupada, reforça a indiferença com relação àqueles que integravam a guilda, chamando-os de lixos. Segui, claramente pego de surpresa, reage incrédulo, com uma expressão que reflete sua confusão. Ele murmura, chocado, tentando processar a informação. Seion continua, sem demonstrar remorso, explicando que pessoas como os membros da Isca não contribuem em nada para a sobrevivência da humanidade. Para ela, eles não são dignos de proteção. Seus olhos se tornam mais intensos, carregados de uma convicção quase impiedosa. Ela declara que uma pessoa como Segui, com suas habilidades e força, é muito mais valioso para a humanidade do que centenas de indivíduos inúteis como os que integravam aquela guilda. Com um olhar fixo e penetrante, ela conclui que aqueles que protegem o mundo não são santos ou idealistas. Eles são apenas pessoas incrivelmente fortes, como Segui. A porta se abre com um clique, revelando a figura de Kinyin entrando na sala. Ele se aproxima com postura formal, enquanto Anseion, sentada, volta sua atenção para ele. Ela pergunta calmamente se ele acompanhou o Segui até a saída. Kinyin confirma com firmeza, dizendo que até verificou que ele entrou no carro. Com um tom curioso, ele questiona como foi vê-lo pessoalmente. Anseion recosta-se na cadeira, sua expressão revela um leve cansaço, mas também satisfação. Pensativa, ela afirma que vê-lo pessoalmente foi uma experiência reveladora e completa, dizendo que Segui superou suas expectativas. Sua mente recorre ao breve momento em que mencionou o administrador, lembrando-se claramente do brilho de reconhecimento que surgiu nos olhos de Segui. Por mais efêmero que tenha sido, aquela reação foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Ela então conclui, com um tom seguro e quase encantado, que Segui é um graduado do tutorial.
Diante de um imponente portal de dungeon no centro da cidade, um contraste se desenrola. Apesar de uma diferença sutil entre as classificações Rank D e Rank, a realidade apresenta um abismo de complexidade entre elas. Dentro do corredor escuro da dungeon Rank D, conhecida como Instituto de Pesquisa de Daense, a atmosfera é sufocante, com corpos de monstros espalhados pelo chão. A força e o número de inimigos aumentam significativamente, mas a verdadeira diferença se revela na diversidade de criaturas que emergem. Lobos ferozes, aranhas gigantes e trolls caídos compõem um cenário macabro. Entre as sombras, a presença de um caçador solitário, equipado com sua arma, enfrenta a crescente dificuldade dessa dungeon. Aqui, o perigo não é apenas maior, mas imprevisível, enquanto Segui observa o túnel à frente. Segui observa atentamente enquanto reflete sobre a peculiaridade da dungeon. Normalmente, os monstros seguem um padrão previsível, com inimigos comuns e chefes sendo do mesmo tipo. Porém, essa dungeon, com sua diversidade de criaturas, quebra todas as convenções. Isso torna o progresso irritantemente imprevisível, forçando Segui a ajustar sua estratégia constantemente. De repente, algo chama sua atenção. Ele se vira e se depara com uma figura imponente, a Quimera Orc Durge. Uma fusão grotesca, como se um goblin tivesse sido colocado no corpo de um ogro massivo. Segui observa incrédulo, murmurando para si mesmo sobre o design bombado da criatura. Apesar do momento cômico, o perigo é evidente. Com sua postura descontraída, ele tenta quebrar o clima tenso, perguntando de forma inesperada se o monstruoso chefe quer se juntar à sua guilda. Em tom casual, ele revela sua aposta com Yo Sung sobre quem consegue recrutar alguém primeiro. A Quimera Orc Durge ergue seu enorme martelo com uma força esmagadora, fazendo o ar ao redor vibrar. O impacto é iminente, mas Segui permanece parado, observando calmamente. O martelo atinge o chão com uma força descomunal, causando uma onda de destruição que espalha pedaços de pedra e poeira por toda a área. Em meio à devastação, Segui salta com agilidade impressionante, posicionando-se acima da criatura enquanto observa sua reação. Seu tom permanece sarcástico e despreocupado, dizendo com um leve sorriso: só fala não, se não quer, cara. A Quimera Orc reage furiosamente, mostrando seus dentes afiados enquanto um rugido feroz ecoa pelo ambiente. Mas Segui, agora envolto por uma aura de determinação, estreita os olhos e provoca com uma expressão desafiadora. Está desqualificado agora, seu lixo. Mas, inesperadamente, a Quimera Orc dispara um jato de ácido em sua direção. Ele reage rápido, mas não consegue evitar que respingos passem perigosamente perto. A substância derrete o chão, soltando fumaça e um som chiado perturbador. Ele reclama com desgosto, afastando-se. Ah, que nojo! Aproveitando a abertura, ele concentra energia em sua mão, criando um brilho azulado que pulsa como se tivesse vida própria. Em um movimento rápido, ele lança a esfera brilhante contra o monstro. A explosão que segue é violenta, iluminando o ambiente e lançando destroços em todas as direções. A Quimera recua com um rugido feroz, claramente irritada, mas ainda de pé. Segui, sem perder o ritmo, encara a criatura com um leve sorriso no rosto. Você tem uma pele bem resistente, hein? Ele analisa o terreno, reparando no ácido que continua corroendo o chão e no orbe brilhante à frente. E eu perco na categoria de peso. Segui, com os olhos brilhando em um tom rubro, toca sua testa de maneira teatral, como se estivesse ativando sua mente brilhante. Sua voz soa cheia de convicção e ironia. Mas sempre encontro uma resposta, porque sou um intelectual. Ele aponta diretamente para o martelo gigante da Quimera, um sorriso insano estampado no rosto. Seu martelo. Com uma risada quase maníaca, ele declara que a única coisa que precisa fazer é tomar o martelo para si. O som de um grito monstruoso ecoa à distância, rompendo o silêncio tenso da dungeon. Enquanto isso, em outro ponto da dungeon, um grupo de aventureiros ouve os ecos dos gritos. Um dos membros expressa sua preocupação. Yun-Min, tem ouvido os gritos de monstros por um tempo já. Outro responde de forma descontraída, mas com um sorriso malicioso. Talvez seja alguém caçando. O líder do grupo desvia o foco da conversa, seu olhar voltado para a frente, com determinação. Mais que isso, nós devemos pensar só em pegar o que está bem na nossa frente. Com um sorriso malicioso e uma risada contida, um dos membros do grupo comenta o quanto aprecia as dungeons. Seu companheiro ao lado, segurando uma lança, o observa confuso, enquanto outro membro pergunta em tom de alerta. Yun-Min ouviu algum barulho estranho. Intrigados, eles tentam captar o som que ecoa à distância. O quê? Um som? A dúvida paira no ar, mas um dos líderes do grupo, visivelmente despreocupado, fala em tom casual. Falei para você não se preocupar com alguém aleatório caçando por aí. Enquanto isso, Segui surge na escuridão. Sangue mancha suas roupas e seu rosto está coberto por um sorriso insano, seus olhos queimando com uma intensidade animalesca. Ele murmura, como se estivesse em um transe, sua voz carregada de loucura. Estou, sentindo ele se interrompe, inspirando profundamente como se estivesse captando algo no ar.
Segui levanta a cabeça lentamente, o sorriso em seu rosto se alargando em uma expressão completamente insana. O cheiro, estou sentindo o cheiro. Ele então exclama, como se estivesse saboreando a ideia, com um brilho perturbador nos olhos. O cheiro de fracotes, pedaços de lixo, criminosos de terceira classe, ladrõezinhos que posso arrebentar na porrada. A tensão no grupo aumenta à medida que observam a figura ensanguentada se aproximando lentamente. O olhar insano e a aura sinistra em volta dele causam calafrios. Um dos membros, alarmado, sussurra em voz trêmula. Que diabos é esse cara? Outro, fixando os olhos no que ele segura, murmura com incredulidade. Que merda é aquela que ele tá segurando? Um martelo. Segui, tomado por uma energia que parece inumana, ergue o martelo com ambas as mãos, seu olhar completamente tomado pelo brilho vermelho. A força com que ele o finca no teto cria um impacto massivo, fazendo o grupo recuar em pânico. Um deles exclama, surpreso com a explosão de força que emana. A poeira se espalha pelo ar e detritos voam em todas as direções. Um dos membros, tentando proteger o rosto, grita. Eles observam em descrença enquanto Segui permanece parado, o martelo cravado no solo, o corpo emanando uma presença assustadora. Finalmente, um dos guerreiros do grupo, ainda visivelmente abalado e suando frio, pergunta em um tom incerto, tentando processar a cena. Ele perdeu a cabeça. Observa o ambiente estreito e calcula suas possibilidades, enquanto alguém do grupo reflete sobre as dificuldades de manobrar aquele martelo nessa situação. Um som metálico e constante começa a ecoar, despertando tensão. Subitamente, Segui libera toda a força de sua nova arma, desferindo um golpe poderoso que ressoa pelo corredor, o impacto gerando uma onda de destruição que os atinge de surpresa. Eles recuam instintivamente, gritando em pânico. No centro da devastação, Segui permanece imóvel, segurando o martelo que ainda emana uma aura rubra de poder. Ele murmura para si mesmo, reconhecendo o peso tanto literal quanto simbólico do objeto. Apesar de seu imenso poder, conclui que não é algo prático como arma principal e decide guardá-lo temporariamente. Um silêncio desconfortável se instala entre o grupo, com olhares tensos trocados enquanto tentam processar a situação. Um sorriso nervoso surge no rosto de um dos membros, que tenta disfarçar a tensão com um riso forçado, mas não consegue esconder seu incômodo. Ele comenta sobre como Segui demonstrou sua força de repente, deixando-o intrigado sobre quem realmente ele é, mas logo conclui que talvez seja apenas alguém que não entende a gravidade do que está enfrentando. Sem aviso, Segui começa a avançar lentamente, o som de seus passos ecoando pelo corredor. Sua presença parece pesar ainda mais no ambiente. Um dos membros, claramente incomodado, decide agir. Ele saca sua espada e, com um brilho intenso nos olhos, avança para atacar, gritando que ninguém ousa apontar uma arma para ele sem sofrer as consequências. O golpe é rápido e cheio de determinação, mas antes que ele perceba, Segui contra-ataca com um movimento veloz e preciso. O impacto é avassalador, e o atacante é atingido com força no rosto, sua expressão mudando instantaneamente para puro choque e descrença. Ele cai ao chão, derrotado e atordoado, enquanto os outros membros do grupo observam, surpresos e apreensivos. Segui segura firmemente a cabeça do homem que tentou enfrentá-lo, seus dedos pressionando com força enquanto um sorriso perturbador surge em seu rosto. Ele murmura agora, sua voz baixa e carregada de sarcasmo, e seus olhos brilham com uma intensidade ameaçadora. A lâmina na mão do refém treme, mas ele não consegue reagir, paralisado pelo medo. Vocês, seus malditos criminosos, me deem tudo o que tem aí. Sua voz ressoa com autoridade e crueldade, enquanto a aura vermelha ao seu redor cresce ainda mais, engolindo o ambiente em um clima sufocante. Os outros membros do grupo observam a cena com expressões de horror. Um deles comenta baixinho, ele é maluco, enquanto aperta sua arma com mãos trêmulas. Desesperado para assumir o controle, um dos homens grita uma ordem. Todo mundo, avancem nele. Ele está sozinho afinal. O grupo reage rapidamente, se movendo com determinação, mas a reação de Segui é imediata. Ele usa o refém como escudo e fala com frieza. Vocês estão atacando mesmo eu tendo ele de refém? Acha que eles se importam se você vive ou morre? Sua expressão se torna mais sarcástica quando inclina levemente a cabeça, seu olhar penetrando do homem em suas mãos. Como se chama? Kim Kyuzik murmura, com a voz trêmula e o rosto deformado pela dor. Ele mal consegue manter a compostura enquanto o suor escorre de sua testa. Seguindo segura firme o pescoço dele, seus olhos frios analisam a expressão de desespero. Beleza, Kyuzik. As palavras saem com calma, mas carregadas de uma ameaça implícita. Sem aviso, seguindo segura violentamente, deixando Kyuzik gemendo de dor. Em um tom ainda mais sinistro, ele sussurra. Vou me vingar por você. A tensão atinge o ápice quando ele avança com uma velocidade quase sobrenatural, usando Kyuzik como arma. O grupo tenta reagir, mas não há tempo suficiente. Um grito ecoa pelo corredor. Ataque de Kyuzik.
Em um movimento brutal, Segui usa o corpo de Kyuzik para causar um impacto devastador, espalhando caos entre os adversários. Eles gritam em desespero enquanto o corpo de Kyuzik cai inerte, deixando todos atônitos. Um silêncio pesado preenche o espaço enquanto seguindo, com a respiração controlada e um olhar gélido, encara o grupo restante. Murmura ele, como se estivesse apenas aquecendo, deixando claro que a batalha está longe de terminar. Os adversários hesitam, seus olhos cheios de medo diante de sua presença aterrorizante. Com um sorriso maníaco no rosto coberto de sangue, Segui observa o caos ao seu redor enquanto segura o corpo inerte de Kyuzik. Até que não foi tão ruim. Ele se vangloria com um tom despreocupado e, em seguida, ergue o corpo de Kyuzik como se fosse um troféu. Bora lá, seus lixos! A voz ressoa pelo corredor, carregada de um desafio sombrio e assustador. Enquanto os outros recuam aterrorizados, ele declara com sarcasmo cortante: vou enfrentar vocês com minha nova arma, martelo de cerco, o Kyuzik. O terror nos olhos dos oponentes é palpável. Suas pernas tremem enquanto tentam se convencer a lutar, mas a visão grotesca de seguindo, erguendo Kyuzik como um brinquedo, paralisa suas ações. Não! Um dos oponentes murmura, mal conseguindo segurar a espada com as mãos trêmulas. Não se aproxime! Ele grita desesperado, mas o medo nos olhos denuncia sua fragilidade. Sua respiração fica ofegante, em pânico, seus pensamentos se tornam um turbilhão. A tensão no ar é cortada por uma investida brutal. O sangue voa e gritos ecoam enquanto o desespero toma conta dos que restam. Não, nossos lábios se tocaram. Kyuzik, ainda inconsciente, é manipulado de forma cômica e cruel, e sua desventura causa reações hilárias e trágicas ao mesmo tempo. Me poupe! Por favor, alguém me salva! A confusão e o caos reinam, enquanto a atmosfera fica ainda mais pesada. A arqueira observa a cena em silêncio, com uma expressão incrédula e suada. Segui observa os corpos caídos no chão, limpando um pouco do sangue no rosto, como esperado de um grupo de ataque de uma Dungeon Rank D. Sua voz ecoa, carregada de um tom de desprezo e calma calculada. Ele suspira, olhando ao redor. Demorou um pouco mais do que eu esperava. Ele reflete, enquanto sua expressão permanece serena, como se todo o caos ao redor fosse algo rotineiro. Shin Sung-ya, ainda processando os eventos, finalmente quebra o silêncio. Obrigada por me salvar. Ela curva-se ligeiramente, em sinal de gratidão. Sua voz carrega um misto de alívio e seriedade. Graças a você, não acabei em uma situação ruim. Segui, no entanto, desvia com simplicidade. Não foi nada demais. Na verdade, foi bem satisfatório meter a porrada nesses caras. Ele sorri de maneira despreocupada, balançando levemente a mão em um gesto despretensioso. Shin Sung-ya, ainda hesitante, olha para ele com determinação e curiosidade. Levanta aí. Meu nome é Shin Sung-ya. Posso perguntar o seu nome? Sua postura reflete uma mistura de gratidão e respeito. Pode falar normal comigo. Segui comenta, levando a mão à nuca, claramente desconfortável com a formalidade de Shin Sung-ya. Ele sorri de forma descontraída, tentando aliviar a seriedade do momento. Me chamo Segui. Shin Sung-ya, no entanto, mantém a postura séria, fitando-o intensamente. Lord Segui. A escolha das palavras a surpreende, deixando-o visivelmente confuso e um pouco embaraçado. Como? Eu posso me tornar forte como o senhor, Lord Segui? Shin Sung-ya pergunta com firmeza, demonstrando uma determinação que beira o desespero. Segui a encara em silêncio por um momento, as palavras dela ecoando em sua mente enquanto ele reflete sobre a inesperada sinceridade daquela questão. Esse foi o momento histórico de quando os 3 piores causadores de problemas da Coreia do Sul se juntaram. Uma narração, como se vinda de um futuro distante, destaca a importância desse encontro. Mas eles não perceberiam isso por um bom tempo.